Vamos começar então com o primeiro tema. Olha lá, o presidente Lula vai realizar uma nova reunião hoje para discutir a crise migratória com os Estados Unidos e a deportação de brasileiros. Participam da reunião alguns ministros do governo, também o vice-presidente Geraldo Alckmin e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ontem, o presidente Lula teve uma conversa prévia com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O Itamaraty convocou o chefe da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para prestar informações sobre a situação dos deportados brasileiros. Isso é uma forma de censura ao governo americano. Escobar participou de uma reunião com os representantes da pasta. Eu vou começar com o Leandro Ferreira. Leandro Ferreira, o presidente não está politizando uma questão que é corriqueira? Dizem que o Joe Biden deportou mais brasileiros que o Donald Trump e na deportação, como lá é crime, eles vêm algemados para evitar tumulto durante o avião. Está se polemizando uma questão que deveria ser resolvida diplomaticamente? Boa tarde, Capês. É um prazer. Você que está de volta. Eu vim aqui nas suas férias, conversei com a nossa audiência e você, seja bem-vindo às suas férias aqui de volta ao Linha de Frente. Eu vejo da seguinte forma, né? O presidente Lula deflagrou aí uma série de ações, né, junto com o Itamaraty, em função de uma situação que foi justamente quando essas pessoas que estavam sendo deportadas pelos Estados Unidos tiveram que ser colocadas em território nacional. A partir do momento que eles contrataram um Calhambeque lá que deu problema, teve que pousar em Manaus, né? E aí teria que esperar um dia para que um novo avião viesse cumprir o final da missão vinda lá dos Estados Unidos, e eles queriam deixar as pessoas algemadas, o governo brasileiro tem que intervir, né? Pisou em solo brasileiro, seja porque o avião está com problema, seja porque concluiu o destino final, a história é outra, a lei que se aplica é outra. Essas pessoas não são criminosas pela lei brasileira e elas precisam ser tratadas com dignidade, sejam brasileiros ou sejam estrangeiros. Então, Capês, não vejo como uma politização. Os americanos queriam deixar em solo brasileiro pessoas acorrentadas sem nenhum julgamento. É descabido e tem que tratar corretamente nos termos da diplomacia. Haja visto que, embora tenha tido mais deportação antes, o Trump agora faz disso uma questão problemática com o mundo todo. Concorda, Sérgio Zagarino? Inadmissível esse posicionamento do Leandro Ferreira. Boa tarde a todos, principalmente a nossos telespectadores. Leandro Ferreira, olha meu pulso. Você que está em casa, dá uma olhadinha. Não tem algema, sabe por quê? Porque eu não cometo crimes. A partir do momento que um brasileiro está em território americano de forma ilegal, ele cometeu crime, ponto final. Está sob a jurisdição do Estado norte-americano e eles vão lidar com este criminoso da forma que eles bem entendem. Então, a partir do momento que esses criminosos brasileiros foram deportados aqui de volta para território nacional, eles sempre vêm algemados. Algumas vezes com algemas nos pulsos, o que eu não tenho, porque eu não sou um criminoso, e outras vezes, inclusive, com algemas nos tornozelos. É praxe do governo americano, porque lá eles sabem a forma correta de lidar com criminosos. Já no Brasil, a forma que a gente lida com pessoas que cometem crime é, muitas vezes, sequer algemando. No caso aqui que você comentou, que não era um calhambeque, assim, a gente não pode deixar também passar esse seu comentário. É um voo que precisou parar ali e, a partir daquele momento, o governo agiu, mas é correta a decisão do governo norte-americano de manter criminosos algemados. Emerson Tawil. O Leandro Ferreira está aliviando ou o Zagarino está exagerando? Quero te ouvir. Boa tarde, Capês. Boa tarde, bancada, a toda a nossa audiência. Como sempre, o conflito aqui faz parte de todo o debate, é sempre muito saudável. O que, em verdade, como disse o Zagarino aqui, lá nos Estados Unidos são consideradas pessoas que estão praticando crimes. Por essa razão são tratadas dessa maneira. Mas, no outro viés, não podemos deixar de esquecer também que muitos desses brasileiros vão para fora do país, ou seja, para os Estados Unidos, para tentar buscar uma vida melhor, porque o país não proporciona isso aos nossos brasileiros. Em verdade, essa parte dos cuidados, dos maltratos, muitos deles esquecem que, por via de regra, acabam indo para os Estados Unidos através de coiotes, em que as condições são totalmente subhumanas, perigosas, e acabam ficando à mercê da legislação daquele país. Ora,
ao retorno do país, seja em qualquer aeronave, a partir que estejam em solo, né, ou espaço aéreo brasileiro, nada impede que os agentes possam fazer valer as leis nacionais. Na outra contramão de direção, não impede para que o governo, né, o chefe de Estado, faça as tratativas com outro chefe de Estado, com Donald Trump, para que se possa ter ali um equilíbrio jurídico, político e principalmente diplomático. Então, essa reunião, veja só o número de personagens que tem para essa próxima reunião com o governo Lula, mas, em verdade, ele não quer um embate direto com o chefe hoje dos Estados Unidos, Donald Trump, porque existe comércio, existe negócios envolvidos e fica muito mais na narrativa do que na prática, como de costume. Rodolfo Maris, o presidente colombiano Gustavo Petro rugiu, disse que não receberia os aviões com os deportados colombianos. O Trump reagiu, ele já mostrou que não está para brincadeira, ameaçou taxar em até 50% as flores colombianas, justo às vésperas do Valentine's Day, que é o dia dos namorados dele em fevereiro, e o presidente Gustavo Petro recuou. Você acha que o presidente Lula vai fazer um gesto, mas não vai adiante? Como é que você acha que fica essa questão? Como você se posiciona? Interessante sua pergunta, Capês. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado a todos aqui na nossa mesa também. Eu adoro estar do lado do Leandro, meu amigo, que com certeza vai ter embate aqui hoje. Olha só, mas dessa forma, Capês, antes de responder a sua pergunta, quero dizer que eu estou do lado do Leandro, tá? Já começa um ponto positivo aqui pro lado do Leandro, porque eu não vejo sentido nenhum, a partir do momento que o avião invade o espaço aéreo brasileiro, permanecerem algemados. Se a legislação americana permite que eles sejam algemados lá nos Estados Unidos, isso não condiz com o Brasil. Então aqui não deveriam chegar algemados. Esse é o meu ponto de vista. E sobre a Colômbia, sobre o governo, sobre o presidente da Colômbia, o Lula não vai imitar o governador lá, o presidente da Colômbia, simplesmente porque ele sabe onde está pisando. Donald Trump, se começar a fazer ameaças ao Brasil nesse sentido, o Lula não vai ter forças para tentar combater esse tipo de coisa. Fechar o espaço aéreo colombiano foi, de fato, uma coisa inimaginável e surreal, essa notícia que foi dada aqui no domingo, mais precisamente, Capês. Muito bem. Agora, vamos lembrar só uma coisa. A aeronave pública é considerada território do país a qual ela pertence, mesmo que esteja em outro território. Um avião público norte-americano transportando publicamente deportados, ainda que em pouso em território nacional, enquanto se encontrarem no seu interior, estão em território americano, de acordo com a legislação brasileira, artigo 7º do Código Penal Brasileiro. Deputados do PSOL, Leandro Ferreira, olha aí, você ficou animado, hein? Olha o sorriso. Apresentaram um requerimento à Câmara dos Deputados, propondo à Casa uma moção de repúdio ao governo dos Estados Unidos pelo tratamento dado aos deportados. No documento, os parlamentares classificaram o ocorrido como, abre aspas, inadmissível, fecha aspas, e, abre aspas, degradante, fecha aspas. Ontem, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que não há justificativa para os brasileiros terem sido acorrentados. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Andrei Rodrigues afirmou que os brasileiros não são presidiários e deverão ser tratados com dignidade. Leandro Ferreira, eu quero te ouvir, mas lembrando uma imagem do ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, acusado por crimes de corrupção gravíssimos, é verdade, mas um homem que não oferece perigo físico. Ele apareceu algemado nas pernas e nos braços, numa operação da Polícia Federal. Gostaria que você comentasse esse requerimento do PSOL e respondesse às críticas que você recebeu aqui nesta mesa, nesta data, nesse debate. Bom, primeiro, começando pelas críticas, eu diria que, na verdade, acho que tem gente na mesa concorrendo para ser advogado do Trump no Brasil. Né? O Sérgio Zagarino, ele prefere colocar o América... Como é que é? Make America Great Again. Para poder terceirizar. O pessoal é tão privatista, tão terceirizante, que quer terceirizar até o território do aeroporto para a América. Né? E aí deixa lá o pessoal algemando brasileiro, com arma em punho, polícia. O avião deu problema, pisou em solo brasileiro, está no Brasil, responde às leis brasileiras. Inclusive os agentes, se estiverem fazendo besteira enquanto estão por aqui, também responde à lei brasileira. Então, essa é uma besteira. A outra é essa do PSOL.
né? Porque é uma viagem. Eu até pulei aqui a leitura da nota, porque vocês me desculpem, são os meus companheiros e companheiras, mas não tem cabimento ter alguns dias de mandato e sair fazendo moção de repúdio ao governo Trump. Eu acho que existem canais diplomáticos que precisam ser respeitados para que as insatisfações entre países sejam expressadas. Não é uma moção de qualquer partido que seja, para qualquer governo que seja. Porque se vier os alucinados do PL e outros fazerem moções contra qualquer outro governo, por exemplo, de esquerda, também vão estar errados. O PSOL escorregou nesse tomate. Então, isso é uma segunda coisa. Por fim, a questão das algemas. No meu entendimento, existe um debate jurídico que todos vocês aqui na mesa são muito capazes para fazer, né? Mas me parece que isso precisa ser aplicado em circunstâncias que sejam aquelas em que aquilo é necessário, não é? Eu acho que esses casos, principalmente os envolvendo de corrupção, né, eles foram emblemáticos porque era um desejo de demonstrar punição que está muito mais vinculado ao populismo penal que a gente vê tantas vezes ser debatido no Brasil como se fosse solução de política pública. Porque ali o uso de algemas era claramente contrário à lei e à súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Você põe algema quando foi imprescindível para a segurança de terceiros ou do próprio preso. Agora, retornando aqui à questão dos deportados. Sérgio Zagarino, mas se eles não estão algemados, imagina um tumulto em pleno voo que pode acontecer. São regras que existem durante o transporte de deportados. Você, Sérgio Zagarino, é um apaixonado por Trump e quer ser americano? Ou você simplesmente está expondo o seu ponto de vista? Achei que o Leandro Ferreira foi um pouco agressivo com você. Essa, Capês, é uma tática, geralmente, de quem não tem argumento. Ele ataca a pessoa. É o que a gente chama no dia do debate de ad hominem. A partir do momento que você tem uma pessoa como eu, que defende ideias, por exemplo, ideia de um posicionamento mais duro em relação a criminosos, ponto final. O Brasil, ele trata criminoso de uma forma muito amena, cheia daquele papo furado de direitos humanos. Não é isso que a gente quer. O brasileiro quer um comportamento mais duro. É lógico, a gente tem que se ater à nossa legislação. E você muito bem pontuou, Capês. A jurisdição na aeronave era norte-americana. A partir desse momento, quem decide o que vai fazer é os Estados Unidos. E, Leandro, por mais que eles tenham pousado, aquele território ainda é considerado neutro internacionalmente falando. Não. Então, é sim. Tanto que ali é jurisdição norte-americana. Tanto que, tem aquele filme do Terminal... A partir do momento que eles desembarcam, não. Não, sim. Eles têm que passar a alfândega. Se eles passarem a alfândega, aí sim eles estão sob nossa jurisdição. Eles só desceram ali para fazer a transferência para outro voo. E ainda assim é um mimimi danado, porque durante todo o governo Biden, inúmeros, foram mais de 2.000 brasileiros deportados e nunca que o PSOL fez notinha de repúdio ao Biden. 6.300 deportados brasileiros. Então, 6.000, é pior ainda, então. É pior. São muitos e muitos casos. E agora, porque o Trump ganhou, que tem um posicionamento mais sério, vem partidos de esquerda, filiais de partidos de esquerda, porque o PSOL nem é esse partido todo de esquerda que não ganha em lugar nenhum. Filial de partido de esquerda para querer fazer notinha de repúdio e moção? Pelo amor de Deus. Eu quero ouvir o Rodolfo Marisco, ele trouxe um número aqui, depois, é claro, você pode falar, Leandro Ferreira, porque ele falou o PSOL, você tem direito aí de se manifestar. Eu quero ouvir primeiro o Rodolfo Maris, depois o Emerson Tawil, e aí volta para o Leandro Ferreira. Sim, Capês, na época do Biden, o Brasil ocupou a 10ª colocação em deportados do país, com mais de 6.000, quase 6.130 deportados, mais ou menos. E muitos desses deportados pelos Estados Unidos não chegaram aqui acorrentados, não chegaram aqui algemados. Por que a lei naquela época do Biden poderia ser diferente do que a gente está vendo agora do Donald Trump? Simples, porque o Donald Trump não passa de um narcisista. É isso que ele é, um narcisista. Entraram no país de forma irregular, então vamos humilhar esses brasileiros, algemando e acorrentando. E vai chegar no país deles para ser exemplo para outras pessoas. Eu acho essa medida totalmente descabível para um presidente da República, que trata ali, cadê os direitos humanos nesse sentido? O exemplo tem que vir de quem está lá em cima, e não é o exemplo que a gente está vendo, que a gente tem que seguir dos Estados Unidos. Acorrentar, deportar dessa forma, não é o jeito mais solícito ou o jeito mais democrático de se fazer justiça. Emerson Tawil, perante a legislação americana, eles infringiram a lei, evidentemente. Mas nenhum deles é assim, um criminoso, assim, na acepção da palavra, né? São pessoas que foram buscar ali um apoio, uma vida nova, uma esperança, né? Fizeram infringindo a lei. Então, os Estados Unidos talvez tenha razão de estar deportando
e eles também em razão de não serem tratados como bandidos, porque também não são bandidos. Como é que se coloca aí você no meio termo aí entre essas posições? Olha, Capês, o que acontece? Desde George W. Bush, que as deportações vêm aumentando paulatinamente. E o que acontece? Os processos de deportação, eles demoram muito e fica acumulado para sempre com o próximo governo. Então, a tendência é sempre aumentar o número de deportados, ainda mais agora com o governo Donald Trump, que fez campanha em cima desse assunto. O que, na verdade, o viés disso tudo é que Donald Trump gosta de ser o alvo das manchetes, gosta dos holofotes voltados para ele, e o Brasil, né, sendo governado pelo Lula, ou seja, uma oposição às ideias do governo Trump, ele faz, do meu ponto de vista, algo que impacte e que verdadeiramente também incomode o governo brasileiro. Né, muito mais a parte do marketing do que propriamente legal. E ainda podemos abrir uma discussão aqui, porque a aeronave, a partir do momento que pousou em solo nacional, fez esse transporte dos ali detidos para outra aeronave, a partir do momento que puseram os pés no solo brasileiro, se quisessem, né, poderiam ter intercedido ali e falar assim, a partir de agora a responsabilidade é nossa, eles não serão mais algemados e tudo mais. Mas é uma discussão jurídica, muito mais também o interesse é diplomático, mas na verdade eu entendo que seja muito mais a parte do marco Donald Trump, que vem para trazer os holofotes voltados a ele, pretende ser um protagonista de primeira linha nesse próximo mandato dele, pretende ser o negociador, o interceptador de tudo, e ele vem para roubar a cena, e eu acho que isso faz parte da encenação dele de dizer, olha, Brasil, eu não concordo com muitas das coisas que vocês estão fazendo e venho para incomodar. E isso para nós é prejudicial, porque dentro de um governo Lula, ainda que a gente não concorde com os ideais e a forma como vem governando, os reflexos não vêm só no governo, né? O maior protagonista disso tudo, o maior prejudicado é a população, e a gente não quer isso.